Olá, estamos aqui no canal Fátima Ribeiro Versa. Eu sou a Fátima Ribeiro e hoje eu vim falar com você sobre como lidar com pessoas arrogantes. Se você se interessa por esse assunto, já fica por aqui comigo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de quando tiver vídeos novos. Bom, esse assunto foi colocado outro dia por uma pessoa que me perguntou como é que eu fazia quando eu tinha que me deparar com pessoas arrogantes. E aí eu parei para pensar sobre isso e trouxe algumas reflexões aqui a respeito desse assunto. Na verdade, quando a gente fala de pessoa arrogante, a gente pensa naquela pessoa que tem soberba, né? Ou aquela pessoa que gosta de humilhar os outros, ou que se sente superior às outras pessoas. E aí eu me peguei tentando lembrar de situações em que eu me deparei com pessoas assim, e em momentos até que eu tive esse tipo de comportamento. Porque é muito fácil, às vezes, a gente apontar o dedo para alguém e esquecer que em muitos momentos a gente também se porta daquela forma, ou dependendo da situação que a gente está, se for uma situação semelhante à que aquela pessoa está passando, a gente também se porta desse jeito. Então, por causa disso, eu comecei a analisar algumas posturas minhas, alguns comportamentos, algumas atitudes, e também fiquei tentando me lembrar de situações nas quais eu passei por isso, com outra pessoa tendo esse tipo de comportamento. E aí, o que seria arrogância? Em geral, a pessoa que tem um comportamento arrogante, quer se sentir superior, ela tá usando de uma capa. Tá usando de uma capa protetora, é uma insegurança. A gente às vezes olha para alguém e fala: nossa, tal pessoa é tão bonita, é tão rica, é tão inteligente, tão esperta. A gente tem aquela visão daquela pessoa e muitas vezes aquela própria pessoa, ela tem uma insegurança em relação àquilo. Então ela faz tudo para que você não perceba que ela tem essa insegurança. E para que você não perceba isso, ela tem que se sentir superior a você, fazer com que você esteja abaixo dela para ela poder se colocar naquele lugar de superior. E isso não é um julgamento, tá, que eu tô fazendo aqui a respeito dessas pessoas, e sim uma análise do que efetivamente está acontecendo com aquela pessoa naquele momento em que ela está vivendo. E essas pessoas, elas estão em todos os lugares. E em muitos momentos a gente se depara com esse tipo de pessoa em situações que a gente depende daquela pessoa, que é uma pessoa que está passando pela nossa vida, mas que naquele momento a gente precisa dela. Por exemplo, eu costumo chamar de pequenas autoridades: o porteiro do prédio, o segurança, o atendente de algum lugar que você precisa do serviço, um professor ou um palestrante, você está lá assistindo um curso tal, você vê a postura da pessoa, um médico, uma enfermeira, um recepcionista ou uma recepcionista de um local onde você vai ser atendido, enfim, pessoas com as quais você não é obrigado a conviver todo dia, né? É aquela pessoa que está passando pela sua vida. Em primeiro lugar, eu acho que em qualquer situação que você esteja lidando com uma pessoa assim, a primeira coisa é a gente aprender, né? Tentar tirar um aprendizado daquilo. Nesses casos, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender é como eu não devo agir. Se eu estou sentindo que aquela pessoa está agindo dessa forma, eu tenho que entender que aquele jeito é um jeito que eu não devo agir. Esse é o primeiro aprendizado. O segundo é não deixar que a emoção te ganhe ali, né? Se despir daquela emoção de se sentir humilhado, ou desprezado, ou maltratado. Porque se você se despe, né, melhor dizendo, dessa emoção, você não deixa com que aquela pessoa te atinja. Ela não consegue te atingir. E aí, nesse momento, você ignora o comportamento dela e tenta conseguir aquilo com a qual você foi procurar ali, que aquela pessoa, né, vai te oferecer um serviço, um atendimento, alguma coisa. E como você não vai ter que conviver com ela, é só aquele momento, você ignora aquele comportamento arrogante, utiliza daquilo que você precisa naquele dia, naquela hora, e vai embora e acabou. Até aí, beleza, tá relativamente fácil, né? Se a gente conseguir controlar a raiva, tá fácil. Mas, e quando a gente tem que conviver com uma pessoa assim? Quando a gente tem que estar diariamente com essa pessoa? Um parente, um cônjuge, um chefe, um colega de trabalho,
São pessoas com as quais você não consegue se livrar rapidamente. Ah, tá bom, não quero falar com você, vou embora. Não funciona assim. São pessoas que a gente tem que estar ali todo dia. Aí nesse caso, a coisa fica um pouquinho mais delicada. A gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Mas também aí a gente vai ter uma grande chance de aprender. Lógico, aprender, né? Como eu falei antes, a não ter aquele comportamento. É o primeiro grande aprendizado. Mas também é uma oportunidade, de repente, a gente melhorar a nossa vida. Ou seja, aprender a colocar limites. Né? Aprender a não engolir sapo, a não aceitar tudo que os outros nos impõem. A ter uma vida efetiva, sabe? Uma qualidade de vida. Nesse caso, a gente vai ter que primeiro não colocar uma expectativa em cima do comportamento dessa pessoa. Ou seja, não esperar que ela vai ter um bom comportamento, que ela vai entender, que ela vai aceitar. Não, a gente não coloca isso porque dessa forma a gente deixa a pessoa agir à vontade e a gente tem a certeza de que ela não vai mudar. Sabe? Você tendo essa certeza fica muito mais fácil, porque ninguém vai mudar porque você está pedindo, sabe? A pessoa não vai mudar por isso. Então, se a gente não tiver essa expectativa, fica mais fácil. Eu costumo dizer que ninguém dá o que tem, sabe? Então, ninguém vai mudar porque você quer que a pessoa mude. Tem uma pessoa aí na internet que falou, acho que aqui no YouTube, eu assisti um vídeo dela e ela falou, até falando desse assunto, ela falou assim que cachorro late, cachorro não sabe miar. Cachorro nunca vai miar só porque você quer. Isso é verdade? Não vai acontecer mesmo. Nós, pessoas, seres humanos, de vez em quando, mesmo que a gente seja de latir, né, seja a nossa natureza, de vez em quando se precisar a gente mia, né? Acontece. Porém, a gente só faz isso se a gente achar que deve, se a gente decidir que deve, se a gente quiser fazer. Eu não faço porque o outro quer que eu faça. Então, não espere que alguém vá mudar ou vá fazer alguma coisa só porque você quer, que provavelmente isso não vai acontecer. E aí, você não tendo essa expectativa, a pessoa não vai conseguir te atingir, sabe? Você já se despiu da emoção e você não ficou esperando que ela mudasse por sua causa, então você não vai ficar triste, não vai ficar chateado, porque a pessoa não vai mudar só porque você falou, e aí você já sabe disso, beleza, maravilha. Tem uma outra parte dessa história. Se essa pessoa, ela consegue te humilhar, ela consegue deixar você no chão, chateado, triste, é porque de alguma forma essa pessoa está colocando regra nesse jogo. E aí que a gente consegue ver que chegou a hora de mudar as regras do jogo e de repente você colocar as suas regras. Quais são as suas regras para que esse jogo continue? Então, o que seria interessante? Primeiro, como eu falei, não ter expectativa, se despir da emoção e falar para a pessoa o que te aborrece. Talvez naquele momento de discussão, de atrito, não seja ideal, mas talvez num outro momento, aquele conflito, aquela tensão passou, você chega para a pessoa e fala, olha, eu não gostei do que você fez, ou eu não gosto do que você fez, não me agrada e eu não quero que você faça mais isso. E eu quero que você haja de tal forma. Essa forma é a forma que eu gosto que você haja. É claro que em muitos momentos já tem aquela ideia e a iniciativa de ofender a pessoa, falar, ah, tá bem, você também é insuportável, né? Você é muito arrogante, você é culpado por eu estar me sentindo assim. E não, a gente só deve dizer o que a gente está sentindo em relação ao que a pessoa fez e não ofendê-la, não colocar adjetivos naquela pessoa. Com certeza ela não vai falar, não, olha, eu realmente sou muito arrogante, eu sou prepotente mesmo, eu gosto de humilhar as pessoas. Ela não vai falar isso, ela não vai pensar assim, mas ela vai entender que o comportamento que ela tem te faz sentir dessa forma, ou pelo menos você vai dizer para ela, e você dizendo, ela não pode alegar desconhecimento, porque ela tá sabendo. É muito provável, como eu falei, que ela não concorde. Ao contrário, ela vai falar, não é nada disso, você que, né, é muito ressentida, você que é muito sensível, ela vai colocar dessa forma. Mas não importa que ela não concorde. E ela não concordando, o que pode acontecer? Pode ser que esse relacionamento ele termine. Ou termine de vez, né, dependendo de como tiver a situação aí, ou termine por algum tempo, vocês
se afastem por algum tempo até que vocês consigam voltar a conversar e entrar num acordo. Mas o mais importante é que você que está colocando a sua regra, que você tenha certeza do que você está fazendo. Que você não tenha dúvida nenhuma, sabe? Que você não fique inseguro. Porque a outra pessoa, quando ela tem esse tipo de comportamento com você e você aceita, ela pensa que, primeiro ela pensa que tá tudo bem, que é assim mesmo, que é esse o caminho, e ela acha que você tem medo de perdê-la. Então, no momento em que você decide ter essa conversa, que você resolve que vai ser assim, do seu jeito, você tem que ter a certeza disso, dessa sua postura, desse seu posicionamento, e você tem que demonstrar para a pessoa que você não tem medo de perdê-la. Isso tem que ficar muito claro, muito forte, a pessoa tem que entender isso, que você não tá com medo de perdê-la, porque desse jeito que tá, para você não tá bom, então o melhor é ficar sem. Isso, quando você faz esse tipo de coisa, isso te dá uma força interior muito grande, que é o respeito por você mesma. O respeito por você mesma é a primeira coisa que você tem que ter. Porque se você não tiver isso, a outra pessoa não vai ter também. E a partir do momento em que você se respeita, que você decide, não, eu sei o que eu quero pra mim, você vai passar a atrair outras pessoas que vão enxergar isso em você. E que vão valorizar isso, coisa que não está acontecendo na atualidade com essa pessoa com a qual você está convivendo. E às vezes a gente não consegue enxergar isso. Às vezes a gente passa por um momento assim que a gente fica meio cego, sabe? A gente vai vivendo aquela situação, vai sendo humilhado, vai sendo desprezado e não tem força para reagir. E reagir, eu sempre digo que não precisa ser brigar, ofender, se agredir. Reagir é você saber o que você quer e respeitosamente dizer para outra pessoa: olha, isso que você faz não me agrada, eu não gosto. E não ficar batendo boca, não ficar discutindo, não ficar ofendendo a pessoa, sabe? Dessa forma você consegue um respeito próprio e o respeito de todos que são à sua volta. É lógico que eu, sempre falo isso nos meus vídeos, eu venho aqui e falo essas coisas e em muitos momentos eu também não sei como lidar com pessoas arrogantes. Tem momento que eu fico com raiva também, que eu perco a estribeira, mas eu gosto que sempre depois eu paro para analisar e eu entendo onde foi que eu falhei, porque a gente não é perfeito mesmo, a gente tá aqui para aprender. Então é bom só a gente lembrar, sabe? Ter essas reflexões e lembrar, porque de repente num momento desse você consegue ter uma postura sóbria e você não se deixa atingir e consegue sair numa boa dessas situações. Claro que cada um vai fazer aquilo que se sentir melhor, né? Então você não precisa necessariamente fazer isso que eu tô falando, mas é importante que você faça algo que deixe o seu interior bem, que você se sinta bem. Isso é a coisa mais importante, que você tenha um sentimento de estar bem, de estar equilibrado, de estar pleno. Eu espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha contribuído alguma coisa na sua vida com essa reflexão. A gente tá aqui no canal do YouTube, então eu peço que você dê um like no vídeo se você gostou. Se você não gostou, passa o vídeo para outra pessoa que você não gosta. Que para nós é importante. Eu quero que você também se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda, ative as notificações, no sininho aí. Siga a gente lá no Instagram, no Fátima Ribeiro Versa. E a gente também tá pensando aí no podcast, então se você estiver ouvindo a gente pelo podcast, segue a gente, nos acompanha, Acho que eu vou colocar esse vídeo no Facebook também, então segue a gente lá no Facebook e vamos conversando, vai me contando aí, escreve aí nos comentários se você já teve alguma situação com pessoa arrogante, como é que você agiu, como é que você gostaria de ter feito naquele dia. Enfim, é sempre importante, os comentários, porque ajuda a gente a refletir. Às vezes eu vou ouvir uma história sua, um jeito que você se comportou, que vai me ajudar a me comportar numa situação semelhante, tá? Então eu te agradeço muito por me ouvir, eu espero que a gente se encontre em breve, eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo, tchau!